Nós vamos dar início ao nosso culto. O pessoal estava ensaiando ali no cantinho, e os irmãos que estão aí já acessando o nosso culto devem já estar participando do ensaio com vocês aí no cantinho, né? Nós já oramos e agora vamos estar novamente retomando o culto dessa noite. Nós já começamos o culto aqui com os irmãos que estão aqui orando, e agora nós vamos estar entrando na celebração da liturgia do culto, com os hinos, com os cânticos e com a leitura da palavra de Deus e a sua aplicação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa casa de oração, para juntos, Pai, entoarmos louvores ao Teu nome, bendizer o Teu santo nome, Te adorar. Senhor, que Tu possas, Senhor, estar nos ajudando com o Teu Espírito Santo, a fazermos tudo aquilo que fizermos aqui na Tua presença, de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Muito obrigado por essa chuva que cai. Abençoe, Senhor, para que as pessoas não sejam prejudicadas por ela, mas sim abençoadas por ela, e que nós possamos, Senhor, estar recebendo tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem a falar aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos adorar ao nosso Deus com o hino de número 15 do nosso cantor cristão. A Deus demos glória. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus, como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida ao rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar ouvindo uma música pelo nosso irmão Carlinhos. Hoje ele trouxe o seu acordeon e a gente está trabalhando aí com esse acordeon, cantando os hinos congregacionais. Ele vai trazer também uma música agora, cantando e tocando com o seu acordeon.
tocar só lá de cá. Vou pegar lá de cá só. Tá bom? Tá bom, tá bom. Vou pegar outra. Agora. Um homem pequeno, chamado Zaqueu, subiu na figueira para ver o Senhor. Jesus Cristo passando, para cima olhou, mas com voz penetrante para si o chamou. O Zaqueu desce depressa, hoje eu convém e contigo posar. O Zaqueu desce depressa, hoje eu convém e contigo posar. E Zaqueu bem alegre, depressa desceu, recebendo gostoso o Cordeiro de Deus. E chegando em casa, o bom mestre entrou, mas Zaqueu deu ouvido à palavra de amor. Mas Jesus falou assim, e assim Jesus falou: hoje nesta casa salvação entrou. Mas Jesus falou assim, mas assim Jesus falou: hoje nesta casa salvação entrou. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com um cântico agora, né? E esse cântico, ele diz: entrego a ti a minha oração.
a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Logo depois a gente vai cantar oferta de amor. Mas nós vamos estar orando agora, colocando diante de Deus a nossa coluna de oração. Nós temos a igreja, famílias da nossa igreja, família da internet, a família pastoral, Oswaldo, Breno, irmão Luiz e a irmã Marinalva, que estarão viajando lá para Brasília amanhã, Davi, Bernardo, netos do nosso irmão Jorge, a Lorena, Marcelo, filho da irmã Marinalva, a Florentina, a Sara, filha da Jussara, a Sandra, tia da Marta, o irmão Dirceu, as tias da nossa irmã Érica, a Aidaci, Nélia, Iraci, irmã da irmã Nair, Edmeia, mãe da Edir, irmã Ivonete, Marlene e Marilene, né, a minha cunhada, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaísa e bairro de São José, Maricá e autoridades. Nós vamos estar orando, logo depois nós vamos estar cantando o cântico oferta de amor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque temos ouvido, Senhor, as respostas vindas do Teu trono de graça, através do nosso clamor aqui nessa casa de oração. Mais uma vez nós te pedimos, Pai, que Tu esteja ouvindo, Senhor, as nossas orações, porque precisamos, Pai, que o Senhor cuide de nós, e que Tu possa, Senhor, estar derramando o Teu cuidado sobre cada nome, Pai, que foi citado aqui, e entrando com providência em cada necessidade, e que o Teu nome seja engrandecido, no nome de Jesus, amém. Vem o Senhor minha vida oferecer.
Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faço o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faço o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faço o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar lendo o texto bíblico que segue-se o estudo do livro de Gálatas, nós vamos estar lendo o capítulo 2, versículos de 11 a 21, na Almeida Corrigida e Fiel. Gálatas 2, de 11 a 21. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão.
E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida, ajuda-nos a aplicá-la em nossos corações, no nome de Jesus, amém. Irmãos, logo no início nós vemos algo acontecendo aqui que vai um pouquinho de maneira diferente os encontros de Paulo e Pedro. Quando Paulo foi a Jerusalém, Pedro recebeu com a destra da comunhão. A gente falou isso na semana passada. O que é a destra da comunhão? Apertando a mão direita, e ali eles se abraçaram, e ali eles concordaram com a mensagem do Evangelho pregado por Paulo aos gentios, da maneira também que Pedro pregava o Evangelho aos judeus. Então, saiu ali daquele encontro ali uma boa comunhão, uma boa relação entre os apóstolos de Jesus Cristo. Mas, chegando ali em Antioquia não é a da Psídia, mas é Antioquia da Síria, que estava a maior igreja dos gentios. Claro que entre os gentios era a maior igreja, mas ali na Antioquia, onde existia essa igreja, a igreja que começou a obra missionária através de Paulo e Barnabé, era também uma igreja composta de muitos judeus. E ali, quando Pedro chega ali naquela igreja, aconteceu algo. Eles entraram ali em um embate teológico e embate de atitudes. Tá? Aqui a gente vê que chegando Pedro em Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Paulo, ele chama a atenção de Pedro e demonstra que, apesar de Pedro ele ser alguém tão importante no colégio apostólico, tão importante à frente da igreja de Jerusalém, ele não era o pastor, quem era o pastor era Tiago, irmão de Jesus, nesse período da igreja onde começou a surgir a igreja ali em Jerusalém. Mas Pedro, ele tinha uma ascendência muito grande ali como apóstolo, viveu com Jesus Cristo, então ele tinha uma autoridade muito grande. E Paulo demonstra aqui que ele tinha uma autoridade igual a Pedro, ao ponto de poder chamar a atenção de Pedro pela atitude errada que Pedro estava tomando naquele momento. Versículo 12 diz: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago. Como assim da parte de Tiago? Porque Tiago, ele enviou membros da igreja de Jerusalém à igreja de Antioquia. E esses crentes da igreja de Jerusalém eram predominantemente judeus, todos eles eram judeus. Então eram judeus circuncidados, judeus que tinham um costume de vida
toda baseada na lei, observando todos os cerimoniais, comer carne, tudo aquilo que seguia-se a lei judaica e a lei de Moisés. Então eles já tinham costume. Chegam em Antioquia e encontram outro costume. Comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Pedro, ele não assumiu quem ele era, ele ficou com medo de ser repreendido pelos outros crentes que vieram de Jerusalém. Quer dizer, Pedro, ele tinha que se posicionar diante daquela situação, e ele não fez isso, tá? Ele tomou uma atitude que era repreensível aos olhos de Paulo. Ainda bem que Paulo tomou aquela atitude repreendendo a Pedro, porque Pedro não tinha que ter medo de fazer a coisa certa, não é verdade? Paulo estava querendo mostrar isso a Pedro. Pedro, você não tem que temer. Se você age de uma forma, se você sabe que é a forma correta de agir, por que você está com medo daqueles que estão vindo de Jerusalém? Então, se você faz a coisa certa, você tem que defender aquilo dali, você tem que tomar um posicionamento. Paulo chama a atenção de Pedro com relação a isso. E olha o que aconteceu no versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Irmãos, olha o que é uma pessoa influente, uma pessoa que ela precisa dar um bom exemplo, né? Ela é uma formadora de opinião. Tem pessoas que são formadoras de opinião, sabia? Elas defendem uma opinião, têm uma boa apologética na hora da defesa de uma opinião delas, e se elas se posicionarem, talvez elas levem algumas pessoas a agirem segundo o seu conceito. E aqui Pedro, ele tinha uma representação muito grande à frente da igreja, tanto a igreja de Jerusalém como as outras igrejas. Pedro, ele foi encarregado de cuidar dos cordeirinhos do Senhor. Cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas, né? Pedro, tu me amas? Tu apacenta as minhas ovelhas? Foi Pedro que ouviu essa palavra de responsabilidade, que tomou essa responsabilidade sobre si, e agora Pedro toma uma atitude que leva outros a errar. Olha que responsabilidade nós temos como crentes em Cristo Jesus. Nós temos que ser exemplo, nós temos que tomar um posicionamento correto diante desse mundo para que a gente não leve outros ao erro. Por exemplo, quando nós somos crentes já maduros dentro de uma igreja, aqueles crentes novos que estão chegando vão nos observar. Nós vamos ser exemplos para esses novos crentes. E olha, muitos crentes que já estão maduros dentro da igreja, às vezes se posicionam de maneira errada e levam outros crentes mais novos a se afastarem do Evangelho de Jesus Cristo. A realidade é essa. E o que estava acontecendo aqui nesse momento? Pedro, com a sua atitude, estava botando tudo a perder. Se não fosse Paulo tomar uma atitude de posicionamento, chamar a atenção de Pedro. Por quê? Os judeus já estavam também dissimulando, eles já estavam disfarçando, eles estavam usando de hipocrisia até. Essa palavra dissimulação, ela se assemelha à hipocrisia, porque eles agiam, a comunhão da igreja de Antioquia era igual para todos, não tinha essa discriminação. Ele é judeu, então ele é de primeira classe, ele é gentio, ele é crente de segunda classe, ele é judeu, ele é mais favorecido, porque é filho de Abraão. Não tinha nada disso, todos ali em Antioquia eram iguais, mas com aquela atitude de Pedro, até Barnabé, o filho da consolação, lembra disso que nós falamos disso? Aquele homem que era um exemplo
exemplo de obra missionária, até ele foi induzido ao erro. Aí Paulo continua no versículo 14: mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do evangelho, não conforme a verdade de Paulo. Paulo ele não falou assim, conforme a minha verdade, mas a verdade do evangelho. Um dia desse, a Cristiana estava me mostrando a foto de um rapazinho que desde cedo ele era meio estranho, cantando música gospel, né? Ele era meio esquisito, né? E agora ele assumiu ser homossexual e transexual até, né? E ele começou a falar um monte de coisa que acontecia dentro da igreja, já vi muita coisa dentro da igreja e tal, e falando, e eu falei assim, agora ele está tentando se justificar, porque foi para o caminho do erro, está começando a colocar a culpa na igreja, está começando a colocar uma culpa em uma série de situações, inclusive falando mal da igreja de Jesus Cristo, e depois ele diz, agora eu sigo a minha verdade. Ele segue o erro dele, a verdade é essa. Porque se nós queremos seguir uma verdade, a verdade é Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo pregava isso, não a sua verdade, a verdade de Paulo, mas a verdade do Evangelho. Disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Não precisava mais daqueles cerimoniais, não precisava mais eles se acharem ali o povo separado de Deus. Agora o povo separado de Deus, ele ia ter uma nova característica, ele ia continuar sendo separado de Deus, assim como nós somos, povo de Deus separados. Mas quem iria fazer a separação não eram rituais, não eram cerimoniais, não eram mais comida, não eram mais festas. A separação vinha não de uma circuncisão feita na carne, mas do espírito. Paulo chega a dizer isso, o verdadeiro, aquela pessoa que é judeu e circuncidado, a verdadeira circuncisão acontece no coração, e a marca da nova circuncisão é Jesus Cristo. Então Paulo começa a defender essa questão de ser judeu e não ser judeu. E no versículo 15 ele diz assim, nós somos judeus por natureza. Aí ele usa uma frase meio estranha de nós ouvirmos, e não pecadores dentre os gentios. Alguns estudiosos veem isso daqui como Paulo ele fazendo um sarcasmo com relação ao entendimento do judeu, dele achar que ele era judeu, ele era filho de Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós já somos livres. Eles chegaram a dizer isso certa vez, nós não somos escravos, nós somos livres, somos filhos de Abraão. O que Deus falou, o que Jesus Cristo falou para esses homens? Filhos de Abraão, Deus pode fazer destas pedras aqui se tornarem filhos de Abraão. Isso não quer dizer nada. E Paulo, ele está querendo, com sarcasmo, falar com Pedro a respeito daquilo que eles estavam fazendo, achando-se judeus e sendo já não necessário mais precisarem da graça salvadora de Jesus Cristo, porque ele vai dizendo no versículo 16, sabendo que não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido que em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne é justificada. E aí vem um dos maiores ensinos de Paulo à igreja, a justificação pela fé, não pelas obras. No livro de Romanos ele aborda isso com muita profundidade, e aqui aos Gálatas ele repreendendo a Pedro e falando à igreja de Gálatas, quer dizer,
no momento de Antioquia, né? Mas escrevendo aos Gálatas, ele ensina a Pedro e todos aqueles judeus que estavam ali, que as obras da lei já não tinham mais significado nenhum, se hoje nós temos uma coisa que é muito mais poderosa do que a lei, que é o quê? A fé em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira justificação que Deus oferece ao ser humano. Versículo 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, mas para viver para Deus. Paulo estava ensinando aquela igreja, ensinando a nós que o quê? Que antes se edificávamos em algo que achávamos que aquilo dali iria trazer salvação, que aquilo dali iria trazer justificação, se vivíamos no pecado e voltamos ao pecado, e voltamos a uma doutrina diferente daquela que está no Evangelho de Cristo Jesus, nós estamos construindo em cima de algo que já foi destruído. Por quê? Acabou-se tudo, acabou-se os sacrifícios. Precisa-se mais de sacrifício? Não. A ponto de o templo ter sido destruído, para que os judeus eles não sacrificassem mais no templo. E o que aconteceu com esse templo? Ele foi reconstruído novamente. Deus ele agiu de uma forma tão poderosa com relação a isso, para mostrar aos judeus que não haveria mais sacrifício nenhum, só o sacrifício de Jesus Cristo, e ele seria o único, que ele permitiu que o templo em Jerusalém fosse destruído. E vocês sabem que quando as hordas romanas entraram na guerra judaico-romana, quando as hordas romanas entraram em Jerusalém, eles tinham uma ordem: vocês podem destruir a cidade toda, vocês podem colocar fogo em Jerusalém, mas vocês não toquem no templo. A ordem era essa. Mas o que aconteceu? Flávio Joséfo narra que realmente foi algo sangrento. Foi algo sangrento. Quando as hordas de Roma começaram a entrar em Jerusalém, as ruas de Roma ficaram com sangue até a canela, de tantas mortes que aconteceram ali na Judéia. E o que aconteceu? Os judeus eles ficaram resistindo. Sabe qual foi o último ponto de resistência dos judeus? O templo. Eles entraram para dentro do templo, e aí o que aconteceu? Os soldados romanos entraram, começaram ali a batalhar, né, com espadas e tal, e o que estava lá dentro do templo? Os candelabros acesos, né, as bacias estavam acesas com óleo. Eles começaram a esbarrar nesses objetos. Esses objetos jogaram ali óleo nas cortinas, as cortinas começaram a pegar fogo, e aí ninguém ia apagar o fogo na hora da guerra. E aí o templo pega fogo e é destruído. Por quê? Propósito de Deus também, para que as coisas que existiam tivessem que ser destruídas, para que nós pudéssemos, de agora em diante, colocar a nossa fé realmente em Cristo Jesus e Ele ser a base, a nossa rocha com relação à nossa construção e edificação. Versículo 20, Paulo ele escreve a frase que é uma das frases mais importantes da Bíblia, que ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo, ele morre na cruz junto com Cristo para o mundo, tá? Mas ele também vive com Cristo nesse mundo. E olha, ele não vivia de forma indigna, vivendo como gentio. Então ele queria explicar isso àquela igreja, aos Gálatas. Nós temos a liberdade
que está em Cristo Jesus. Nós não precisamos ficar presos a cerimoniais, a coisas sacrificiais. Isso acabou, os objetos acabaram. A adoração do Velho Testamento era baseada em objetos, em sacrifícios, em cerimoniais. Isso acabou. Paulo estava dizendo isso. E no versículo 21 ele encerra: não aniquila a graça de Deus. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha o que ele coloca aqui. Bom, vocês são judeus, vocês estão aí apegados à lei, vocês ainda observam a lei e acham que ela é mais importante do que a graça. Então Cristo morreu em vão. Ele não precisava ter morrido, porque se tem a lei e a lei ela é suficiente, ela não é suficiente. Por mais que nós façamos nesse mundo, por mais que entreguemos os nossos bens, por mais que façamos caridade, por mais que sejamos bons, nada disso é suficiente. Nós somos salvos pela graça de Deus e pela justificação que está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos guardar esse texto em nossos corações e aprender com ele também. Nós vamos estar louvando a Deus com mais um cântico. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, né? Vamos ficar de pé, irmãos? Logo após nós estaremos indo lá para trás para fazer a nossa comunhão, bater um papo, e a gente vai estar lá aproveitando esses momentos aí juntos para estarmos aí conversando um pouquinho. Obrigado, irmão Carlinhos, fiz o convite a ele para cantar e tocar aqui hoje. Ele veio, tocou, cantou, né? Próxima quarta-feira o irmão chega até mais cedo um pouquinho para a gente dar um jeitinho ali na Cristina, sua sanfona ali, para poder ela ficar melhor ainda, com um som mais bonito, né? Para a gente poder acertar aqui o som. Hoje nós não tivemos o Jonatas para nos ajudar aqui, e a gente ficou meio quebrado de braços e pernas até no som, que ele está mais acostumado, mas graças a Deus, Deus trouxe o Dirceu para tocar aqui para a gente também, e a gente está agradecendo a Deus pela vida do Dirceu também. Tem lá? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu, e céu. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra lida, pelo que aprendemos nela. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre tem algo novo a nos ensinar. Aleluia. E, Pai, que nós possamos, Senhor, estar aprendendo diretamente da tua palavra, para que tudo aquilo que aprendamos, Pai, possa ser a tua verdade e não a nossa. Que nós possamos, Senhor, nos posicionar nesse mundo de uma maneira correta, séria, da maneira que tu queres, que o teu Espírito Santo possa nos dirigir nesse mundo, para que sejamos exemplo. E com o nosso exemplo, Pai, nós possamos levar as pessoas a Cristo Jesus, não afastá-las, Pai. Que a nossa responsabilidade, Pai, possa estar sempre sendo cada vez mais fortalecida no Senhor, para que nós possamos, Senhor, agir de maneira correta nesse mundo, para que o mundo veja Cristo em nós. Que nós possamos falar como Paulo: Cristo vive em mim, e a vida que agora viva na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós, Pai. Nós parafraseamos esse texto, porque todos nós estamos aqui para viver a vida que está em Cristo Jesus. É o que nós queremos. Nos ajude, Pai, no nome de Jesus. Amém.